Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje vamos falar nesse vídeo sobre o suporte do TEA. Pois é, muitos acham que lá no nível 3 de suporte, essas crianças elas têm uma dificuldade, eles são agressivos, eles não falam, mas não é isso. Isso é um mito. Pois é. O que na verdade acontece quando nós falamos de suporte é o seguinte: algumas crianças têm umas habilidades que precisam ser trabalhadas. E é exatamente isso que decreta qual é o suporte dessa criança. Então, o suporte 2, ele precisa ali de 10 habilidades, ele precisa de intervenção em 5 habilidades. Isso é um suporte 2. Lá no suporte 1, ele precisa de 10 habilidades, ele precisa de suporte em 3, em 2. Já no suporte 3, de 10 habilidades, ele precisa de 8 intervenções até 10. Então, é isso que decreta o que é uma criança suporte 1, 2 ou 3. E lembre-se sempre, não diga que só porque a criança é suporte 1 é leve. Você não sabe a luta que essa mãe passa, a gente não sabe o quanto ela precisa levar essa criança para terapia, por mais que é um suporte 1. Tem crianças que suporte 1 não aceitam comer, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Ele sempre toma cafezinho nessa xícara. E aí, por algum motivo, pá, quebrou a xícara. Aí eu vou tentar oferecer nessa. Ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele tem uma rigidez cognitiva. E ele quer sempre tudo do mesmo jeito. Existem crianças que, por exemplo, não, eles sempre comem a mesma bolacha. E aí, se o fabricante troca o pacote da bolacha, ele vai achar que aquela bolacha não é a que ele estava comendo. E por isso ele para de comer. E fora que ele faz a birra, como muitos dizem, que não é birra, é uma crise, porque ele teve ali sim um momento que ele desorganizou. E aí ele precisa se organizar novamente. Então, quando você vê uma criança ali no mercado se jogando no chão, gritando, esperneando, e a mãe tentando acalmar, não julga. Não diz assim, se fosse o meu filho, não estaria fazendo isso. Você não sabe o que essa criança está passando, o porquê que ele está fazendo isso. E eu sempre digo para os pais e para alguns adultos que me procuram, vai dizer para mim que você, quanto adulto, quando se sente frustrado, não tem vontade de fazer a mesma coisa que a criança. Sabe qual que é a diferença da criança para o adulto? É que a criança não sabe expressar as emoções e aí ele simplesmente se joga no chão, chora, bate o pé e tudo mais. O adulto, a vontade dele é fazer isso, porque o adulto também não sabe controlar as emoções. Porém, ele olha e fala, cara, se eu fizer isso, o povo vai me achar louco. E aí, por conta da sociedade, o adulto se controla. Essa é a diferença entre um adulto e uma criança. Então, sempre tente lembrar. Não é porque é uma criança que ela não tem emoções, desejos, vontades e tudo mais que um adulto tem. Então, antes de julgar, acolha essa família. Pergunte se eles não precisam de ajuda. Por muitas vezes essa família está exausta, sem saber mais para onde ir. E parem, claro, de falar que suporte 1 é leve, porque não é leve. Só é leve para quem não tem. Porque para quem vivencia o suporte 1, 2 e 3, sabe o quanto difícil é. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você entenda o que significa esses suportes. E a partir de hoje você pare de dizer, nossa, o suporte 3 é agressivo, né? Nem sempre. E eu falo que ninguém é agressivo porque quer. Ninguém chora porque quer. Ninguém morde porque quer. Ninguém belisca porque quer. Alguma coisa aconteceu que fez essa criança tomar essa atitude. Então, acenda um sinalzinho de alerta. O que aconteceu para que essa criança tivesse esse comportamento? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhe com mais pessoas para que essa informação chegue para muito e muito mais pessoas e as pessoas parem de dizer
que os suportes é o grau de dificuldade dessa criança e dessa família. Afinal, o suporte 1 é tão pesado quanto o suporte 3.